tarde a todos. Para começar, eu gostaria de solicitar que os candidatos a vice-reitor se colocassem na primeira fila aqui, por gentileza. Meu nome é Aline Vini, que eu sou jornalista e fui convidada pela COC para mediar esse debate. Fazer parte de outros debates para auxiliar. Obrigada. Para auxiliar no processo de consulta à comunidade UFG do reitor e vice-reitor para o mandato 2018-2021. Seguindo o edital do debate, seguindo as regras do debate e seguindo um sorteio que acabou de ser feito na presença de todos os candidatos, eu gostaria de chamar para compor a mesa aqui os candidatos na ordem com a qual foi sorteado e que eles se coloquem da esquerda para a direita. A primeira pessoa a ser chamada é o candidato da chapa 3, Reginaldo Nassar. Segundo candidato é o candidato da chapa 1, Romualdo Pessoa. O terceiro candidato é o candidato da chapa 2, candidato Luiz Melo. E por último, o candidato da chapa 4, Edvar Madureira. Antes de começar o debate, eu gostaria de dizer que nós estamos transmitindo esse debate ao vivo numa live no Facebook, na página do Facebook da Rádio Universitária, pelo endereço www.facebook.com/RádioUFG. Essa live vai ficar disponível depois em streaming, quem quiser rever ou quem quiser indicar para alguém que não esteja presente. E depois também, além de todas as informações das chapas e do debate anterior que aconteceu em Goiânia no dia 18 de maio, este debate também vai estar disponível na página da COC, que é coc.ufg.br. Este debate vai ser dividido em 4 blocos. Não faremos, como aconteceu em Goiânia, vários sorteios para determinar a ordem. A ordem vai se revezando de acordo com esse primeiro sorteio que foi feito para compor a mesa. O primeiro bloco vai ser de considerações iniciais, de informações a respeito da apresentação da chapa e das propostas de cada uma das chapas. O segundo bloco vai ser composto de 2 perguntas com temas já estabelecidos e apresentados para os candidatos e de 2 perguntas que serão sorteadas entre temas já estabelecidos pela comissão e que também já foram colocados à disposição dos candidatos. No terceiro bloco, serão 5 perguntas que serão elaboradas por vocês, da plateia, a partir do início do debate. A Bruna, por favor. A Bruna, que está aqui com essa linda blusa verde, vocês vão levantar a mão e ela vai até vocês para poder pegar a pergunta de vocês. Então, vai ser analisada pela comissão para verificar se não tem nenhum termo ofensivo e se essa pergunta ela não está dirigida a nenhum candidato especificamente. A pergunta precisa ser dirigida a todos os candidatos, porque todos vão responder a mesma pergunta. Então, serão 5 perguntas elaboradas por vocês e no quarto e último bloco, as considerações finais de cada candidato. Então, para começar, seguindo o sorteio, o primeiro candidato a falar é o candidato da chapa 1, candidato Romualdo Pessoa. O senhor vai ter 3 minutos para falar as considerações, apresentar a chapa da candidatura. Quem vai avisar? Boa tarde. Meu nome é Romualdo Pessoa, sou professor Biesa, candidato a
Jacaú. Estou aqui bem com o colega Leandro Oliveira, professor PCB, candidato a vice-reitor e coordenador da pós-graduação, do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UFG. Primeiro, todos os colegas que estão aqui à mesa, né, eu sou Ivar, eu sou Luiz Belo, eu sou Reginaldo, também mediadora desse debate. Em primeiro lugar, eu quero repudiar com veemência o ato de exceção deflagrado ontem em Brasília, com a presença do Exército na Cruz da Capital, né? Já vivi isso, já pesquisei sobre isso, e nós sabemos o quanto é tenso e trágico essa situação. A nossa visão de universidade pressupõe uma crítica à acomodação, a necessidade de mudanças para avançar, sair do clientelismo das pessoas. Programa, Universidade Pública. E eu tenho 51 anos, eu vivi nos anos 84, com 19 exatamente, a reivindicação por direta já, e eu acho que a gente está novamente nesse mesmo movimento, e é imprescindível que o lugar da universidade seja assegurado nessa reivindicação, nessa luta. Da mesma forma, entendo que a universidade hoje, a UFG, é uma universidade multirregional, mas a principal demanda da Universidade Federal de Goiás, aqui em Jataí, entre tantas outras, é a criação da Universidade Federal de Jataí. E o que eu quero dizer é que o Zé Alexandre, que é candidato a vice comigo, e eu apoiamos incondicionalmente a proposta de criação da Universidade Federal de Jataí, e não pouparemos esforços para construir os canais de interlocução no governo federal, no Congresso Nacional, para que isso aconteça. Claro que a cena política está extremamente complexa, ninguém é ingênuo de imaginar que isso acontecerá no curto prazo, mas estaremos atentos. E depois, quando a universidade for autorizada a sua criação pelo Congresso Nacional, assessorado pela Presidência da República, nós queremos propor uma consulta pública à comunidade de Jataí, assim como à comunidade de Catalão, para que se indique o reitor pro tempore dessas novas universidades, caso a UFG seja a instituição tutora no processo de transição. Isso é parte da nossa proposta de gestão democrática, que pressupõe apoio à eleição e a consulta à comunidade na definição de todas as lideranças nos diversos órgãos da universidade, como já acontece nas unidades acadêmicas. Mas enquanto essa nova universidade não é criada, é imprescindível que as regionais de Catalão, Jataí e Goiás se integrem à administração superior. Muito boa tarde à comunidade de Jataí, muito boa tarde a todos que nos assistem aqui pela Rádio Universitária, os nossos estudantes, professores, técnicos administrativos de Goiânia, de Aparecida, de Catalão, de Goiás. Nós somos a chapa Somos UFG. Eu e a professora Sandra Mara nos apresentamos nesse pleito com o objetivo de conduzir essa Universidade Federal de Goiás nos próximos anos. Anos que certamente serão anos bastante difíceis. Nós temos motivos seríssimos para preocupação. Nossa preocupação é como seremos tratados pelo governo federal num processo que absolutamente não temos controle. Então, é preciso que nós unamos todas as nossas forças para dar conta desse desafio que será levar essa universidade e o conjunto de universidades federais e de institutos federais, que são, sem dúvida nenhuma, o maior patrimônio do povo brasileiro, levar eles ao lugar que eles merecem. Então, é com esse espírito, com essa força, que a gente se apresenta nesse processo. Sabemos que internamente precisamos de uma profunda reforma administrativa nessa instituição, cujo centro dessa reforma, sem dúvida, deve ser as pessoas. E por isso, na nossa proposta, trazemos a criação de uma pró-reitoria de gestão de pessoas, a criação de uma pró-reitoria de assuntos estudantis, como elementos centrais para que a gente possa avançar e valorizar aquilo que a gente tem de mais importante, que são as pessoas. E eu quero aqui reforçar e ressaltar alguns compromissos que são respeito a essa região superior. Eu e a professora Sandra Mara, cotidianamente, estávamos aqui nos envolvendo com os problemas da regional, solucionando e buscando
alternativas. E com isso a gente conseguiu fazer uma regional e uma universidade que expandiu, incluiu com muita qualidade. Qualquer indicador dessa universidade hoje ele é superior a indicadores de qualquer natureza dessa mesma universidade há anos atrás. E o nosso compromisso com a emancipação desse campus se materializa desde o início, quando dividimos o orçamento conforme o número de alunos equivalentes, quando dividimos e propusemos para o Conselho Universitário a divisão dos espaços do Conselho Universitário para que esse regional tivesse a mesma representação. Então, quero reforçar meu compromisso com a Universidade Federal de Jataí. Muito obrigado. Seguindo a ordem do sorteio, o próximo candidato a falar vai ser o candidato da chapa 3, o candidato Reginaldo Nassar. O candidato, o senhor, tem 3 minutos. Boa tarde, colegas candidatos. A apresentação de uma candidatura, ela tem que se mostrar com propósito e também com uma coerência. Eu e o professor Leocílio fizemos uma consulta e, na sequência dessa consulta à comunidade, passamos a elaborar uma proposta, um plano de ação que disponibilizamos antes do debate anterior, que está acessível na nossa proposta UFG Uma Excelência, pode ser acessado umaexcelência3.com. Aí você vai conseguir entender o que nós vamos discorrer ao longo desse debate. A nossa proposta, com coerência, é apresentar uma universidade de excelência. Qual é o conceito dessa excelência? É a universidade que vai à sociedade e a sociedade se identifique nela. A Universidade de Jataí, ela vai ser abraçada pela comunidade do Sudoeste, ela vai ser identificada, ela terá cursos em que a sociedade se orgulha, ela terá pesquisas e inovações tecnológicas que vão resolver as demandas da sociedade. Essa concepção de universidade de excelência terá uma ação de extensão focada a essa comunidade. Então esse é o nosso conceito, essa é a nossa construção. Para construir uma universidade desse modelo, claro que tem desafios. Os desafios têm que ser diagnosticados. Qual é o diagnóstico do campus de Jataí sobre a questão de que nós temos hoje 45% de vagas ociosas? Foi feito. Eu disse a proposta, no momento lá, Sandra Mara, que na verdade aquela proposta não incluía os campos, ela excluía os campos. E isso é o que está acontecendo hoje. Vocês estão excluídos nessa proposta atual. Vocês têm dificuldade de participar dos órgãos de liberação, de ir até Goiânia. Vocês não são respeitados no calendário que vocês têm para participar das reuniões em Goiânia, videoconferência. Então eu venho aqui apresentar para vocês a minha coerência de interiorização, de em outro momento apresentar uma recapitulação do campus universitário, e essa vai ser a nossa proposta que vamos escolher. Muito obrigada, deputada. Encerrado esse primeiro bloco de considerações iniciais, de apresentação das chapas, a gente vai iniciar o segundo bloco, que será composto de 4 perguntas. As 4 foram elaboradas pela comissão, 2 já foram apresentadas aos candidatos os temas, e 2 os temas serão sorteados aqui. Lembrando que a Bruna está lá atrás com a blusa verde, e quem quiser fazer alguma pergunta, já entregar alguma pergunta, é só levantar a mão que ela vem buscar. Essas perguntas poderão ser recolhidas apenas durante o segundo bloco. Assim que o segundo bloco terminar, elas não poderão mais ser entregues. O primeiro tema que vai ser abordado vai ser expansão e sustentabilidade da UFG. Segundo o sorteio, a primeira chapa que vai falar será a chapa 2, do candidato Luiz Melo. Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder qual é a posição da sua chapa a respeito da expansão e sustentabilidade da UFG.
O primeiro aspecto importante para pensar em expansão é planejamento. Não tem como pensar em crescer se não soubermos onde estamos e para onde queremos ir. E nesse sentido, a nossa chapa, o FG Plural, Liberdade para Pensar e Criar, também propõe uma reforma administrativa da gestão superior da universidade, que além de contemplar as diretorias das regionais na gestão superior, propõe a fusão da Pró-Reitoria de Graduação e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em uma única Pró-Reitoria de Ensino, com 2 pró-reitorias adjuntas, uma para o interior, de ter feito um acordo em Jataí, na SBPC, para financiar com dinheiro da FAPEG os pesquisadores de Rio Verde. Por que eu posso mudar de ideia e trair Jataí? É porque eu vou trazer Jataí para executar. Eu estou convidando vocês para vir para execução, para participar de um reitorado. Com isso não haverá traição e nós seremos uma universidade de excelência. E não vamos ser pressionados a fazer um EBSER, um OS na Faculdade de Medicina, simplesmente porque não tem outra saída, não tem dinheiro. Então vamos privatizar, como aconteceu em Goiânia. Obrigada. O terceiro candidato que vai falar agora vai ser o candidato da Chapa 1, o candidato Romualdo Pessoa, que vai ter 3 minutos para falar qual é a posição da chapa a respeito do financiamento da universidade em ambiente de restrição orçamentária. Bom, é claro que a situação ela é complicada, a conjuntura é difícil, mas nós vamos resgatar o que sempre fizemos em nossa luta dentro da universidade, né? Nós sempre lutamos e batalhamos em momentos de dificuldades. Tanto enquanto eu fui presidente da ADUF, eu fui presidente da ADUF na gestão do ministro Paulo Renato, do governo Fernando Henrique Cardoso. E naquele momento as dificuldades eram terríveis e nós lutamos exatamente contra aquela situação política que estava colocada naquele momento, pressionando para que a universidade recebesse mais investimentos. Nós podemos pegar, inclusive, aquela época, um exemplo de como, naquele momento, a universidade conseguiu sair daquela situação buscando relações interinstitucionais. O próprio campus de Jataí foi beneficiado exatamente dentro desse processo, com a gestão da professora Milka, na relação com o governo do Estado. E a própria luta para a consolidação da universidade aqui em Jataí é reflexo do enfrentamento de dificuldades e da necessidade de você superar momentos que são difíceis, que são complicados. Portanto, nós vamos lutar sempre e permanentemente para ampliar dotações orçamentárias, independente das condições e da conjuntura política que estiver. Nós não podemos abdicar em nenhum momento de lutar. Por isso que nós precisamos de uma universidade forte, de uma universidade coesa, e não de uma universidade fragmentada. Nós estamos propondo também, já pensando um pouco nessas dificuldades, em criar um comitê de assessoramento a projetos, principalmente projetos estruturantes, que possam captar recursos via grandes organismos de financiamento, como a FINEP ou CNPq. É importante que a gente tenha qualidade nesses projetos para que a gente possa captar recursos, portanto, em grandes quantidades. Como eu disse, a relação interinstitucional ela é importante, ela é imprescindível em qualquer situação, em qualquer momento. A universidade ela não pode ficar isolada. E nesses momentos de dificuldades, nós precisamos fazer exatamente com que as parcerias elas se consolidem, seja com o governo do Estado, seja com a prefeitura e também com a iniciativa privada. Particularmente, nós não temos nenhum preconceito em estabelecer relações e parcerias com a iniciativa privada, desde que os princípios nossos não sejam feridos, de universidade pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. Portanto, nós precisamos buscar todos os caminhos que sejam necessários e possíveis para que a gente possa fortalecer a universidade, como nós fizemos em nossa luta, foi citado aqui pelo professor Reginaldo, que participou desse processo, o professor Romão, para que nós tivéssemos aqui também, no estado de Goiás, uma fundação de amparo à pesquisa. Fazer com que o governo do estado recomponha os recursos que antigamente eram concedidos à FAPEG. Mais recursos, portanto, para a pesquisa. Muito obrigada. Encerramos, então, agora com o candidato da chapa 2,
a segunda pergunta de tema pré-definido pela comissão, e ele vai ter 3 minutos para falar qual é a posição da chapa a respeito do financiamento da universidade em ambiente de restrição orçamentária. Candidato Luiz Melo. Gestão eficiente é gestão democrática. O que a gente propõe antes de qualquer coisa em relação ao orçamento é orçamento participativo. Eu acho que é algo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal que todas as pessoas participem da melhor maneira possível na definição dos recursos e acompanhem a execução orçamentária da universidade. Então, a gente precisa fazer audiências públicas onde seja apresentada a proposta do modelo de alocação de recursos para as 4 regionais. A gente saiba como esses recursos vão ser utilizados na proposta e a comunidade participe dessa definição. Acho que isso é imprescindível. Da mesma forma, a gente não vai poupar esforços para tentar encontrar todos os caminhos para liberar recursos para a universidade, seja aqui, seja em Catalão, Goiás ou em Goiânia. É imprescindível que a gente fique atento, por exemplo, quando está muito perto do final do ano fiscal, que muitas vezes sobram recursos que o Ministério da Educação ainda não conseguiu empenhar, e a gente vai lá e diz, temos uma conta X. Então, o Ministério, eventualmente, consegue ainda, no apagar das luzes daquele ano fiscal, aprovar o pagamento de uma universidade que está acompanhando isso de perto. Como da mesma forma, exercício permanente republicano de articulação com os parlamentares da nossa bancada, para que liberem e que aprovem emendas, sejam individuais, sejam coletivas, para a universidade. E sem dúvida, eleitores que não sejam vinculados a partidos políticos e que não tenham pretensões políticas na política partidária institucional, talvez tenham maior legitimidade para essa interlocução com os parlamentares, sem os ameaçarem, já que não estão disputando os mesmos cargos, para trazer esses recursos para a instituição. Da mesma forma, a gente precisa apostar na criação de uma coordenadoria permanente de captação, de busca de recursos para a universidade. Apoiar pesquisadores, estudantes, professores, extensionistas, aqueles não precisam ficar procurando no Google quais são as agências de fomento, quais são as agências internacionais. Ter uma coordenadoria permanente que faça isso e que ajude profissionalmente as pessoas que estão na universidade a encontrar recursos. E por fim, mas não menos importante, a gente precisa acionar a inteligência da universidade, para que a gente otimize os gastos, a gente tenha processos mais eficientes. Por que não a gente descobrir formas de economizar a conta de energia elétrica, sem que isso implique perda da qualidade? Uma das consequências inesperadas da expansão é exatamente que os professores chegaram na universidade com um perfil altamente produtivo em muitos casos, que ganham editais incríveis, trazem muitos equipamentos, colocam tudo isso dentro do prédio e quem paga a conta da segurança, quem paga a conta da energia, quem paga a conta da água, quem paga a conta da manutenção disso tudo. Então a gente precisa acionar os nossos professores e pesquisadores da área de engenharia, de logística, de administração, para que a gente construa uma gestão de fato eficiente, onde a sustentabilidade, que foi referida no outro tema, apareça aqui, porque com cenário de restrição orçamentária, a gente tem que utilizar inteligência, democracia, capacidade criativa e participação de todas as pessoas no sentido de pertencimento. Muito obrigada, candidato. Tem uma informação, a transmissão do debate via Facebook, infelizmente, foi interrompida por limitações técnicas. Lamentamos, mas o debate ele vai ser transmitido vai estar disponível posteriormente na página da COC, para que pessoas que não estejam presentes possam ter acesso a isso. Lembrando também que a Bruna está disponível para receber perguntas do pessoal. Quem tiver alguma pergunta para participar do próximo bloco, a gente tem só até o final desse bloco para receber essas perguntas, então levante a mão que ela vai buscar a pergunta. Agora nós vamos à segunda parte desse bloco, que são as perguntas também definidas pela comissão, mas que serão entregues aos candidatos por meio de sorteio. Nessa lista aqui tem alguns temas, e eles estão nessa caixinha, e nós vamos sortear 2 perguntas, 2 temas, que serão respondidos pelos candidatos. Eu vou sortear o primeiro tema. O tema é gestão do espaço físico na UFG. E, segundo o sorteio, o primeiro candidato a responder vai ser o candidato da chapa 3. Deixa eu só ligar o cronômetro aqui.
candidato Reginaldo Nassar, que vai ter 3 minutos para responder qual é a posição da chapa a respeito da gestão do espaço físico na UFG. Nós já fizemos uma reunião no CEGEF, mas também no SERCOMP, no CIAS, e nós temos uma formulação sobre essa questão do espaço físico, né? Na última reunião na biblioteca, em que a gente avançou sobre a estruturação da biblioteca em cima da nossa proposta, e lá na frente eles disseram, olha, tem que ver essa questão de iluminação, porque o prédio foi construído errado, foi isso, ele não deu conta. Porque se a gente for consertar todos os prédios nossos que foram feitos de forma errada, ele não faz mais nada. Então é preferível largar para lá e fazer de novo. Então não tem iluminação, não foi projetado a questão de iluminação, não foi projetada a questão da saúde do trabalhador. Por que não foi feito? Porque são órgãos que trabalham isoladamente. Depois que monta o prédio, chega o SERCOMP e descobre que não tem jeito de colocar a rede lógica, porque não foram consultados. E veem que a iluminação está ruim, que a ventilação está ruim, porque o CIAS não foi consultado. Então, corrigir esse sistema é uma questão de gestão. Nós temos que, como eu já disse, na organização, reformular, mas a partir daí, nós temos que ter uma gestão em rede. Nós vamos estruturar a universidade de tal forma que a gestão trabalhe para nós, e não nós hoje sermos penalizados para fazer isso. Então você encontra um CEGEF completamente desmotivado, pessoas falando em abandonar a universidade, porque não tem motivação. E também aquela situação draconiana, né? Quem você vai pôr para nos dirigir? A universidade está assim, né? Quem que você vai pôr que arrumou uns votos para você e vai ser nosso chefe? Então, depois de fazer toda a motivação, propor um reordenamento no SERCOMP, que estava completamente fora de foco, nós queremos motivar para essa universidade de excelência, a proposta deles estava desfocada. E a hora que você mostra a possibilidade de você deixar de mandar 5 milhões para a Federal do Rio Grande do Norte, porque no Reúne não cometeu erros, contratou pessoal para esse setor e hoje captou já da UFG 5 milhões. Vai captar mais 3 milhões esse ano, e se eu não for reitor, vai chegar a 12 milhões da UFG para a Federal do Rio Grande do Norte. Então eles fizeram programação de técnicos. Nós é que não fizemos, ou fizemos de forma errada. A biblioteca não ganhou nenhum no Reúne. Então agora nós temos que focar o que é o nosso patrimônio. Por isso nós estamos propondo um VaptVupt da graduação. Porque nós temos um funcionário, 2 funcionários que às vezes tiram as férias, às vezes tem uma questão de licença médica, e a coordenação para de funcionar, o nosso público não é atendido, o funcionário não é qualificado. E quando você otimiza esse sistema, você não só vai ter os nossos prédios, nosso espaço físico bem ocupado, mas os nossos servidores, professores e servidores técnico-educativos bem atendidos. Muito obrigada. Seguindo a ordem do sorteio, o próximo candidato a falar vai ser o candidato da Chapa 1, o candidato Romualdo Pessoa, que vai ter 3 minutos para falar qual a posição da chapa a respeito da gestão do espaço físico na UFG. Eu estou me sentindo muito sisudo aqui, viu? Acho que nós estamos assim, muito burocráticos, né? O formato do debate leva inclusive a isso. Vamos procurar relaxar um pouco mais. Agora, olha, qualquer processo de expansão leva, evidentemente, ao surgimento de uma infinidade de problemas, né? A famosa crise de crescimento, né? Então, é evidente que nós temos muitos problemas em função da expansão da universidade, né? No que diz respeito ao formato de como se deu esse processo de construção, né? Volto a repetir aquela questão que para nós era essencial, ter as pessoas como um elemento fundamental no processo de construção e de expansão, né? Portanto, nós construímos ambientes muito burocratizados, muito frios, isolados, né? Os centros de aulas apartaram os estudantes da proximidade com os professores, a não ser aqueles que têm, evidentemente, que são bolsistas e que estão mais presentes nessas unidades. Nós precisamos reaproximar os estudantes dos professores. Esse é um elemento fundamental, né? A situação de Goiânia, por exemplo, tem sido sacudida nos últimos tempos pela insegurança.
pelo fato de você ter expandido muito a universidade, naturalmente, de forma, isso é importante, né? Você deixou falhas, vulnerabilidades, né, na forma de acesso ao campus, que garantiu uma situação de permanência ali de criminosos que têm agido permanentemente. Então, precisamos reforçar a segurança numa situação que ela é meio complicada, porque, como eu fiz a crítica anteriormente, você tem 17 técnicos efetivos na área de segurança e mais de 400 que são terceirizados, né? Precisamos recompor isso, precisamos ter acesso àqueles que entram e permanecem nos nossos ambientes, né? Precisa ter um monitoramento completo também desses setores, precisa ter uma relação muito forte entre diversas áreas, como por exemplo na área da informação, que estão separadas. Então precisamos ter um conhecimento bem adequado de toda a estrutura da universidade e fazer uma recomposição diante daquilo que nós discutimos anteriormente, de restrições orçamentárias, e de ter um outro foco, que é uma universidade mais pulsante, mais viva, mais sintonizada, inclusive, com a própria sociedade, usar melhor os nossos espaços, nossos centros de eventos, que possa realizar atividades, festivais de folclore, festivais de músicas. Nós não sabemos utilizar bem o espaço que nós temos, né? E, evidentemente, poder construir prédios que sejam menos frios, que tenham mais relações humanas no processo de construção, e não separado na forma como se deu nesse processo de expansão. Então, essa é uma preocupação nossa em tornar a universidade mais humana, e a sua gestão passa, evidentemente, por isso. Muito obrigada. O próximo candidato a falar vai ser o candidato da chapa 1. Não, desculpa. Candidato da chapa 2. Candidato Luiz Melo, que vai ter 3 minutos para falar com a oposição da chapa a respeito da gestão do espaço físico na UFG. Nesse flyer que vocês devem ter recebido, né, a gente elenca 7 grandes propostas da nossa candidatura. E a gente espera até amanhã tornar público o nosso programa de gestão na sua versão 1, que a gente espera poder atualizar permanentemente até o dia das eleições, e depois que a gente ganhar as eleições, continuar atualizando, porque a gente espera muito ganhar as eleições para fazer uma boa gestão para a universidade. E mesmo quando ele for aprovado no Consune como plano da UFG, ele continuará a ser atualizado. Mas um dos princípios fundamentais dessas 7 propostas, uma das ideias força, é exatamente que a universidade deve ser um espaço bom para estudar, para trabalhar e para viver. Então, a gestão dos espaços físicos da nossa universidade, que é feita pelo CEGEF basicamente, precisa ter isso em conta. A universidade precisa ser com qualidade para a convivência entre as pessoas e, ao mesmo tempo, ser um espaço seguro. E para isso é fundamental que a gente tenha uma política de iluminação que permita que as pessoas tenham uma sensação de segurança maior e, ao mesmo tempo, que a gente tenha um estímulo à ocupação dos espaços, porque espaços ocupados se transformam em lugares, eles passam a ter referência emocional para quem ali está e a gente consegue baixar a criminalidade e aumentar o sentimento de segurança. Mas, ao mesmo tempo, tem outras questões que são fundamentais. Precisamos construir prédios. Precisamos finalizar prédios que foram iniciados. Como fazer isso no cenário de escassez de recursos? Como a gente definir prioridades na alocação de recursos para terminar obras que já estão em curso? Acho que esse é um debate que precisa ser feito na lógica do orçamento participativo. Da mesma maneira, a gente precisa que o CEGEF, de fato, assuma a gestão do espaço físico. Lá em Goiânia, por exemplo, a gestão dos centros de aulas fica a cargo da Prograde, quando, em verdade, a Prograde, no máximo, poderia dar uma contribuição substantiva na ocupação dos centros de aula para as aulas de graduação, mas não para as atividades da pós, não para as atividades de extensão, não para os eventos. A gente precisa que o CIDES, que é o Sistema de Distribuição de Salas, seja integrado ao CIGA, porque na hora que o coordenador de curso prever que vai haver aquela disciplina X, ele já solicita em qual sala, com qual capacidade, de preferência de qual centro de aulas, seja aqui, seja em Goiânia, seja em Catalão, seja em Goiás, já haja a definição para que o coordenador não fique refém e os alunos comecem as aulas muitas vezes sem nem saber qual é a sala onde eles vão poder ter as suas atividades. E por fim, mas não menos importante, no cenário atual, toda a UFG precisa ter internet.
a gente precisa assegurar que todos os espaços sejam espaços onde as pessoas possam se comunicar no contato físico caloroso e saudável, mas ao mesmo tempo estudar e manter relações com as pessoas que às vezes estão a poucos metros de distância. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato. E o último candidato a falar é o candidato da chapa 4, candidato Edivaldo Madureira, que vai falar qual a posição da chapa a respeito da gestão do espaço físico no UFG. 3 minutos, candidato. Quero começar falando sobre esse tema de gestão do espaço físico na UFG, trazendo à tona um valor que é um valor fundamental, extremamente importante dentro da universidade. Eu falo de autonomia. Valorizamos a autonomia das unidades acadêmicas, a autonomia dos órgãos, valorizamos tudo isso. Mas às vezes, pela nossa natureza, pela nossa origem, a UFG se origina da reunião de 5 faculdades isoladas em Goiânia, no ano de 1960. Essa autonomia, ela, de certa forma, ela trava a comunicação, ela trava o diálogo, ela trava o compartilhamento. Então, falar de gestão do espaço físico, a gente tem que primeiro entender que nós somos uma universidade. E a universidade é um organismo complexo e que tem vários atores que são interdependentes. Então, para se trabalhar a gestão do espaço físico, é preciso ter noção dessa interdependência. É preciso compartilhar auditórios, laboratórios, salas de aula. É preciso compartilhar, inclusive, pessoas, para que a gente possa fazer isso da melhor forma. Eu digo isso porque nós precisamos, inclusive, superar os nossos limites físicos de universidade. O quanto nós conseguimos compartilhar nossa estrutura com as nossas congêneres, com o Instituto Federal Goiano, com a UEG e com outros. Então, gerir o espaço físico é utilizar melhor esse espaço. Quantas vezes nós duplicamos estruturas desnecessariamente da universidade porque não fazemos uma boa gestão desse espaço físico? Sem contar os laboratórios, que cada vez ficam mais trancados, cada vez, se a gente não cuida, cada vez são menos multiusuários e assim por diante. Então, gerir o espaço físico passa por isso. Do ponto de vista operacional, no CEGEF, a gente precisa trabalhar mais fortemente em como descentralizar esses serviços simples e corriqueiros. Não dá para depender do CEGEF, e aí as regionais são os pontos que pagam mais caro isso, ter uma estrutura centralizada sem a devida autonomia e sem a devida agilidade. Isso precisa estar mais espalhado na universidade, recursos de serviços rápidos para que a gente consiga gerir bem e fazer a universidade. Tudo isso passa por uma proposta estrutural que a gente faz, que é justamente, ao extinguir a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos, a gente traz o planejamento para uma superintendência. E o planejamento será a ferramenta para gerir bem o espaço físico da universidade. Lembrando que a Bruna está disponível para receber perguntas de vocês. Durante a resposta dessa quarta e última pergunta do bloco 2, é a última chance que vocês têm de elaborar perguntas e entregar para a Bruna, para que a comissão possa avaliar e ser sorteada para ser respondida pelos candidatos no próximo bloco. Vou fazer o sorteio do último tema, elaborado pela comissão. O tema é promoção de intercâmbio e interação com instituições estrangeiras. Segundo o sorteio, o primeiro candidato que vai falar, candidato da chapa 1, candidato Romualdo Pessoa. Candidato, o senhor tem 3 minutos para falar qual é a posição da chapa a respeito da promoção de intercâmbio e interação com instituições estrangeiras. Bom,
Particularmente, eu lido muito com as discussões acerca do processo de globalização, né? Atuo na área de geopolítica e é evidente que a gente tem noção da importância que se tornou a interconexão, né? Por todas as partes do mundo, principalmente na área do saber, da produção científica, né? E dos intercâmbios que se devem realizar entre instituições de todo o mundo. Lamentavelmente, nós nos deparamos com uma situação de momento em que um dos programas que foi criado exatamente para estabelecer um intercâmbio, principalmente na área de graduação, né, que foi o Ciências Sem Fronteiras, ele passou por um processo de um corte abrupto, né, praticamente de uma extinção, né, com propostas, evidentemente, de servir esse programa para pós-graduação, mas é evidente que até agora não foi apontado nada nessa linha. Nós acreditamos que essa é uma área que nós temos que investir com toda a ênfase, com toda a importância que é dada a essa necessidade da interconexão, né, de como as instituições elas têm que estar permanentemente ligadas entre si, e da própria necessidade que o país tem, não só de se projetar lá fora internacionalmente, mas de adquirir capacidades e competências que o coloque num patamar diferente daquele que ele está situado hoje, né? O país está ainda muito atrás na classificação em termos de número de doutores e em termos também de produção de artigos científicos. O intercâmbio e a proximidade com outras instituições que tenham competência e capacidade já estabelecida internacionalmente contribuem muito para que a nossa universidade ela possa crescer. Nós devemos sim criar todas as condições para que tanto estudantes de graduação pressionar e brigar para que esse programa ele volte a funcionar, o Ciências Sem Fronteiras, como também o estabelecimento de, na pós-graduação, o doutorado, o sanduíche, para que a gente possa, evidentemente, ter essas experiências cada vez mais consolidadas. E estruturar isso em nível da universidade, reforçando, claro, a área que atua exatamente nessa área, na proximidade, portanto, com essas relações interinstitucionais em nível de outras universidades, de outras instituições pelo mundo afora. Portanto, para nós, pela própria condição que o mundo se situa, pela própria necessidade dessa relação forte com os segmentos em todo o mundo, nós devemos reforçar seguramente esse setor. Muito obrigada. O próximo candidato, a próxima chapa que vai responder a pergunta agora é a chapa 1, é a chapa 2. Do candidato Luiz Melo, e por solicitação do candidato a reitor, quem vai responder essa pergunta é o candidato a vice-reitor, o candidato José Alexandre, por favor. Candidato, você vai ter 3 minutos para dizer qual a posição da chapa a respeito da promoção de intercâmbio e interação com instituições estrangeiras. Obrigado, Aline. Boa tarde a todos. Bom, nosso processo de internacionalização, ele na verdade é um processo emergente a partir da ação dos docentes individualmente. Esse é o primeiro ponto importante. É só a partir da relação de um docente com um pesquisador no estrangeiro que a gente realmente consegue estabelecer colaborações científicas, intelectuais, de uma maneira geral, e que realmente funcionam. A instituição vem no sentido de dar uma cobertura e de tentar minimizar os problemas que essa colaboração possa desenvolver, né? Então, a gente precisa de mecanismos institucionais para apoiar o trabalho dos docentes, dos pesquisadores, para que essas colaborações se efetivem. Por outro lado, atualmente, a nova política de internacionalização da CAPES, ela mudou totalmente no sentido de transferir para a instituição todo esse papel de internacionalização. Então, bolsas para doutorado sanduíche, professores visitantes, tanto para a gente ir para outra instituição, como para outra instituição nos mandar professores, tudo isso vai fazer parte de um grande projeto institucional que a UFG está preparando nesse momento, dentro dessa nova política da CAPES,
E é a partir desse projeto que a gente vai conseguir fazer internacionalização em termos de recursos financeiros. Mas não só em termos de recursos financeiros a gente precisa se preocupar. A gente precisa pensar, por exemplo, na questão do idioma. Tá? Nós precisamos reforçar a interação com o Centro de Línguas para que haja uma oferta contínua, com apoio, lógico, da CAPES, com apoio do Ministério da Educação, para estimular a questão do idioma, né, principalmente de inglês, que vai ser a língua internacional, para que a gente possa realmente efetivar essas colaborações. E, voltando para o ponto que o professor Luiz já colocou várias vezes, para a gente fazer, imagine a dificuldade para a gente fazer um projeto institucional para toda a questão de internacionalização, professores visitantes, sanduíche, etc, etc. É muito complicado e para isso a gente precisa de bons dados. Quais são os grupos de pesquisa, quais são os grupos de inovação, quais são os grupos de extensão, né, de ensino que realmente têm potencial e já estão, vamos dizer assim, num nível de capacidade de interagir com outros grupos de pesquisa de ponta fora do país, para que a gente realmente traga novidades, né, para o UFG. Então, a gente precisa desse diagnóstico muito claro para a gente conseguir trabalhar em termos de internacionalização e montar realmente um projeto institucional nessa direção. Obrigado. Eu acho que a gente ainda tem 40 segundos. Eu queria destacar duas coisas que são muito importantes e caras para nós, que são os programas PEC-G e PEC-PG. Essa ideia da universidade inclusiva para todas as pessoas nacionais e também para estudantes estrangeiros, especialmente Sul-Sul. PEC-PG é um programa, PEC-G também, particularmente para estudantes africanos, latino-americanos e também asiáticos. Existem há mais de 50 anos e nós temos vários deles aqui. Da mesma forma, a universidade tem que estar aberta, né, para estudantes com deficiência, para estudantes indígenas e quilombolas, que também, embora nacionais, são quase estrangeiros, porque falam outras línguas, têm outra tradição e vêm de outro universo cultural. Obrigado, gente. O próximo candidato a falar segundo o sorteio é o candidato da chapa 4, o candidato Edvar Madureira, que vai ter 3 minutos para falar qual a posição da chapa a respeito de promoção de intercâmbio e interação com instituições estrangeiras. Bom, também vou ser obrigado aqui a citar exemplos do período que eu estive à frente da universidade. Em 2005, um ano antes da gente assumir a Universidade Federal de Goiás, nós tínhamos 20 estudantes da UFG em programas internacionais. No último ano, em 2013, claro que reconhecendo que o Ciências Sem Fronteiras teve um papel importante nisso, nós tínhamos cerca de 500. E as vindas de estudantes também multiplicaram mais ou menos na mesma proporção. De pouco menos 4 ou 5 estudantes, chegamos a quase 100 estudantes no final do nosso período de gestão. Então, como é possível fazer isso? Claro que esse é um componente fundamental, a vinda de estudantes, e para isso é cada vez mais importante que ofereçamos disciplinas em outros idiomas, para que a vida desse estudante fique mais fácil, mas o objetivo de promover a integração na pesquisa, que é o objetivo final, ela depende, claro, da relação dos docentes. E aí vem uma crítica que a gente faz ao programa Ciências Sem Fronteiras, quando ele faz esse trânsito de estudantes sem a devida amarração com as universidades. Um programa que certamente terá um êxito extraordinário, nós teremos uma contribuição enorme para o país com esses estudantes que regressam do Ciências Sem Fronteiras, né? Apesar de que uma outra crítica que ele tinha fronteiras, porque ele reservava os trânsitos para determinadas áreas de conhecimento em detrimento de outras, mas o resultado será positivo. Bom, mas é preciso estar muito atento às oportunidades. Oportunidades e participação, né, de grupos de reitores que lidam com esse tema juntamente com os coordenadores de assuntos internacionais. Então nós não perdemos e não podemos perder oportunidades como o CAPES-FIPS, como o Brafitec, como o Brafagri, que são programas que têm participação da CAPES e que permite esse relacionamento. Assim como a participação no Grupo Coimbra, valorizar a integração Sul-Sul, que é fundamental. Nós somos a única universidade do Centro-Oeste, Norte e Nordeste que participa do Grupo Montevidéu, que é um grupo de universidades da América do Sul que promove essa relação e essa integração. E hoje muitos professores nossos se movimentam
e estabelecem relações. A integração Sul-Sul é fundamental, como fizemos no primeiro curso de Biologia à Distância com Moçambique, onde a UFG teve uma participação eficaz. Ou seja, estar atento e trabalhar, que a gente vai avançar muito na internacionalização da nossa universidade. Obrigado. Obrigada, candidato. Para encerrar este bloco, a última pergunta, a última pergunta, será o candidato da chapa 3, candidato Reginaldo Nassar, que vai ter 3 minutos para falar qual a posição da chapa a respeito da promoção de intercâmbio e interação com instituições estrangeiras. Chapa 3, UFG Rumo à Excelência, ela tem uma abordagem nesse tema em cima da construção que nós estamos fazendo do UFG Rumo à Excelência. Esse tema não é um tema aleatório, ele está no centro dessa construção. Quando nós chamamos a Federal de Jataí para ficar entre as 20 universidades, nós captarmos recursos e dividir a riqueza, esse projeto hoje do governo é um projeto de internacionalização, que uma dessas 20 fique entre as 100 melhores do mundo. Eu disse que no encontro da SBPC de Cariri, encontro regional, a CAPES apresentou a proposta de 40 universidades com a internacionalização e fez alguns comentários. Então a gente reconhece o trabalho da professora Ofir, que fez um esforço em relação a esse intercâmbio, né? Em 2016 são 186 estudantes da UFG que foram para fora, 56 nos Estados Unidos, 36 na França, 20 em Portugal, estudantes estrangeiros que vieram, né? Um total de 33, Argentina 14, França 4, Colômbia 4, Espanha 2, Suécia 2, Portugal 2. Então há um esforço da universidade. Mas se você for pegar esse índice da UFG e comparar com as outras instituições, nós estamos muito atrás. E isso agora vai pesar nesse convite a essa parceria que eu estou fazendo na UFG de Jataí, para a gente pegar o bonde da história, acompanhar. Nós temos que ter mais ousadia. Falar de ciência sem fronteira é muito simplista, porque não teve um projeto de nação. Claro que a gente quer isso, mas nós observamos que foi retirado 1 bilhão do dinheiro da ciência e tecnologia para o Ciência Sem Fronteira, que foi um marketing muito grande. E nós da SPPC denunciamos que desestruturou o sistema de pesquisa no país, com bolsa de pós-graduação. Então isso foi muito sério. Nós da SPPC falamos para o atual governador que queria fazer o UFG Goiás Sem Fronteira. Eu falei, pode fazer, mas que não seja com dinheiro da FAPEG, que hoje mantém nosso programa de pós. E ele quis fazer depois, falou, nós vamos denunciar, porque deslocar verba para esse marketing sem verba nova, então nós temos que tomar muito cuidado. O que está sendo colocado são 3,5 bilhões para que a UFG fique entre as 20, e a UFG Goiás, a UFG Jataí, a UFG Catalão, e aí sim, nós vamos fazer o dever de casa. Temos que dominar a língua, temos que ter curso de pós-graduação em inglês, temos que ter aulas de graduação na língua inglesa. Já está fazendo uma pesquisa se a UFG dá estrutura para a formação no domínio da língua inglesa, isso já está sendo pesquisado. Então nós temos que ver isso como algo que hoje nos desafia para a gente fazer esse rumo à excelência. Obrigada. Encerrado esse bloco 2, vamos começar com o bloco 3, que são as perguntas da plateia. Só um minutinho. Lembrando os candidatos que o tempo de resposta das perguntas agora é diferente. Cada candidato vai ter 2 minutos para responder cada uma das perguntas. Serão 5 perguntas sorteadas que serão respondidas por todos os candidatos. Pergunta é a seguinte: como vocês lidariam com nossas greves, caso forem necessárias?
E segundo o sorteio, primeiro candidato a responder, o candidato da chapa 2, candidato Luiz Melo. O candidato, o senhor tem 2 minutos. São das perguntas mais difíceis de se responder, antes de tudo porque a gente espera que não precisa que haja greves. A gente espera que o governo federal honre todos os compromissos, atenda às reivindicações das nossas categorias de técnico e de professores de maneira responsável, valorizando a educação superior pública no Brasil e reconhecendo o trabalho fundamental que a gente faz para o crescimento do país. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que quem assumir a gestão da universidade, eu espero que sejamos nós, precisa ter uma interlocução muito próxima com um grupo de técnicos e com um grupo de professores. E que a gente reconheça em todos os momentos que a greve tiver sido deflagrada pela categoria a sua justeza. E a gente não tome nenhuma iniciativa no sentido da criminalização das greves, ou de corte de pontos, ou de prejuízos de qualquer natureza na carreira, na remuneração, na trajetória das pessoas, a não ser que sejamos obrigados por determinação judicial. Aí é uma outra história, que quem tem juízo obedece ao que o judiciário manda e depois contesta, inclusive, a determinação do Poder Judiciário. Mas eu não tenho dúvida de que a gestão precisa ser democrática, como eu venho dizendo, no contexto de uma sociedade democrática, e que os movimentos sociais dos trabalhadores sejam respeitados pelo governo, sejam ouvidos e que a interlocução seja construída. Afinal de contas, nós somos parte desse governo, mas temos que ter uma perspectiva crítica de relação com o governo na esfera central, porque a universidade é um espaço da liberdade para pensar, para criar, para reivindicar, para criticar e para sugerir que o mundo seja diferente. Porque se não for desse jeito, nós não temos a menor condição de estar aqui ajudando a formar pessoas profissionalmente, mas também ajudando a formar cidadãos que estão comprometidos com uma sociedade diferente, que é justa por excelência. Obrigado. Seguindo a ordem do sorteio, o próximo candidato a responder sobre o assunto é o candidato da chapa 4, o candidato Edvaldo Madureira. Candidato, o senhor precisa repetir a pergunta? O senhor tem 2 minutos. Claro, em primeiríssimo lugar, a greve é um direito do trabalhador, é um direito da comunidade, é um direito e ela é um instrumento que pode e deve ser usado em determinadas circunstâncias e isso é absolutamente legítimo. E é evidente que a minha trajetória também, mais uma vez, mostra isso. Durante o período que estive à frente da UFG, tive inúmeras greves, várias greves dos técnicos administrativos, com pautas extremamente justas, com pautas, tanto pautas da categoria, como pautas de defesa da universidade pública, e a gente entende que é um instrumento que pode e deve ser utilizado. Claro que deve ser utilizado com cuidado para não desgastar a categoria, mas quem deve julgar e avaliar isso é a categoria. Então, o respeito, o diálogo como uma ferramenta fundamental para que a gente tenha uma convivência harmoniosa. A gente sabe que nos momentos de greve os ânimos se exaltam e muitas vezes as pessoas se esquecem que continuarão trabalhando junto com as outras durante mais 15, 20 ou 30 anos. Então é preciso ter essa prudência e essa sabedoria para lidar com essas questões. Uma questão extremamente importante é, nesses momentos de conflito, de tensão, nós precisamos, o conjunto de dirigentes da instituição, precisamos estar alinhados, dialogando, para que a gente não tenha as famosas desuniformidades no tratamento das pessoas que estão em paralisação dos diferentes espaços da universidade. Então, acho que é assim que a gente lida, com bom senso e com muito critério. Obrigado. Segundo a ordem do sorteio, o próximo candidato a falar, o candidato da chapa 3, candidato Reginaldo Nassar. Candidato, o senhor precisa repetir a pergunta. O senhor tem 2 minutos. Olha, essa é a pergunta mais difícil que eu vou ter que responder nessa campanha, porque agora eu vou ter que reconhecer, como ex-presidente da DUF, quem conduziu a greve 100%,
que desses candidatos aqui, o professor Romualdo e o professor Leandro é que estiveram sempre à frente e ao lado nessa luta. O reconhecimento ao candidato Romualdo, desde o movimento estudantil, passando pelo movimento sindical, nós tivemos ombreados, dispostos, aguerridos na linha de frente, nas lutas, nas greves, na organização da greve, e demos essa contribuição para a organização sindical. Então, se eu tiver que cortar ponto, eu prefiro entregar o cargo. Eu não vou desonrar a minha história, a minha trajetória, não vou perder a minha coerência, que não perdi até hoje. Por isso eu tenho condições de fazer as propostas que estou fazendo para os senhores da Chapa 3, que é a consequência, a sequência de uma trajetória política, de uma defesa de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que se esboça nessa proposta do FG rumo à excelência. Portanto, o nosso comportamento, a nossa prática política, vai ser a prática política de uma pessoa que passou pelo movimento estudantil, uma pessoa que passou pelo movimento sindical, que lutou pelas diretas já, que lutou pela organização das entidades estudantil, que organizou a Associação de Pós-Graduando, a Associação Nacional de Pós-Graduando, que organizou e ajudou a construir o nosso sindicato, com várias bandeiras que hoje estão presentes, fruto dessa construção, com esses colegas, com esses companheiros. Então, a resposta para essa pergunta é reconhecer os companheiros de luta e manter a minha coerência e a minha história. O último candidato a responder essa pergunta é o candidato da Chapa 1, candidato Romualdo Pessoa. Candidato, o senhor precisa que repita a pergunta. O senhor tem 2 minutos para responder. Bom, eu vou por esse caminho que o professor Reginaldo colocou aí. Nós temos, de fato, uma trajetória de luta na ADUF. O professor Reginaldo já foi presidente da ADUF 2 vezes, eu também já fui presidente da ADUF 2 vezes, sempre lidamos com essa situação, né? A greve é um direito legítimo, né? Claro que na condição de gestor, qual é a atitude que nós vamos tomar? Olha, veja, eu tenho uma crítica à maneira como os governos, tanto o governo Lula e Dilma, lidaram com essa situação, né, dos movimentos do serviço público, né? Desde Fernando Henrique Cardoso, que se criou mecanismos para driblar esse processo de luta dos trabalhadores, né? E um deles foi exatamente ampliar a terceirização nas universidades. Então, terceirizou-se, contratou os trabalhadores para setores estratégicos, para que, quando fosse deflagrado movimentos paredistas, não afetasse exatamente setores estratégicos da universidade. Aí, claro, havia uma acomodação. Os dirigentes não corriam atrás para tentar fazer com que aquelas reivindicações fossem, de fato, atendidas pelo governo federal, né? Nós vamos criar um gabinete de crises, né? Gabinete de crise do mundo, criar uma nova estrutura, com assessores, com pró-reitores, para nos antecipar a determinadas situações que elas são visíveis, são previsíveis. E nessas situações, nós vamos estar lado a lado com os servidores técnicos administrativos, naquelas reivindicações que são justas, e a maioria delas são plenamente justas e executáveis, né? E vamos, claro, a Brasília pressionar a Andifes, para que ela pressione também os órgãos do governo federal, para que as reivindicações dos trabalhadores sejam imediatamente atendidas. Acho que o papel nosso é fazer exatamente com que o movimento paredista não aconteça. Não porque não é justo as reivindicações, mas porque isso cria, claro, transtorno na universidade. Mas para que não aconteça, nós temos que estar lado a lado com as entidades, para que as reivindicações sejam plenamente atendidas o mais rápido possível. Esse vai ser o nosso comportamento. Obrigado. Obrigada. Agora nós vamos sortear a segunda pergunta. Quais as ações de descentralização administrativa que podem reduzir a burocracia dentro da UFG, sobretudo para as regionais? O primeiro candidato a responder essa pergunta é o candidato da Chapa 4, o candidato Edvar Madureira. Candidato, o senhor vai ter 2 minutos para responder essa pergunta. Bom, esse é um processo
em curso na universidade, né? É um processo em curso e claro que esse processo também traz, para as regionais especialmente, uma sobrecarga de trabalho, mas é um processo necessário, é um processo de construção das condições para que se instale uma universidade autônoma com a experiência para gerir uma instituição da complexidade da universidade. Então, a descentralização, por exemplo, da gestão orçamentária, a criação das unidades gestoras, é fundamental para que os processos licitatórios aconteçam aqui e os demais processos decorrentes dos processos de compra aconteçam aqui. Assim como as questões relativas a pessoal, né? As portarias possam ser emitidas aqui, dando mais autonomia aos dirigentes locais, as questões relativas à definição de editais na universidade, seja os editais de extensão, de cultura. Então, há a possibilidade de muitos avanços nessa área. Mas, para isso, é fundamental que nós tenhamos uma aproximação para além dos conceitos que existem hoje, que já estão previstos no orçamento. É preciso que essas políticas da universidade sejam concebidas em conjunto com os gestores responsáveis por cada área. Ou seja, o coordenador de graduação da Regional Catalão, da Regional Jataí, da Regional Goiás, junto com o pró-reitor de graduação da UFG, possam trabalhar em conjunto. Então, esse é um processo contínuo até a chegada da Universidade Federal de Jataí. Muito obrigado. O próximo candidato a responder a pergunta é o candidato da chapa 3, o candidato Reginaldo Nassar. Candidato, o senhor precisa que repita a pergunta. O senhor vai ter 2 minutos para a resposta. A primeira questão é o diagnóstico. Tive a oportunidade, estive aqui em outros momentos, mas ontem passei o dia aí com os colegas, conversando e acompanhando, e é a constatação, né? Vocês sobrecarregados, a cada momento uma nova demanda, com prazo, a dificuldade de executar, um órgão que distribui as demandas acadêmicas apenas passando ela à frente para os coordenadores de curso, os coordenadores de curso com dificuldade, sem nenhuma sensibilidade para participar das decisões que ocorrem em Goiânia. Então isso leva a uma situação em que o nosso servidor, professor e técnico administrativo, ele fica com todo o seu tempo por conta da estrutura burocrática e não para a estrutura, para o objetivo fim. Se a gente não inverter, vai ser impossível nós termos a UFG de Jataí e a UFG de Excelência. E qual é a proposta? Está lá, rumo à excelência 3.com, você vai conseguir ler, que são 20 páginas, uma leitura criteriosa, em que nós apontamos a solução. Uma gestão em rede. Não é só mudar os cargos de pró-reitoria, que não sabe nem para que faz uma determinada pró-reitoria, né? É interessante reconhecer as gestões aqui representadas, de entender que as pró-reitorias não têm um objetivo, simplesmente vão ser extintas. Não é bem simples assim, talvez no calor do debate se apresenta, mas nós queremos a estrutura para o objetivo fim. A partir daí, o objetivo fim é ensino, pesquisa, extensão e inovação. A partir daí, uma estrutura organizacional em rede. E essa ferramenta é possível de executar com as nossas próprias capacidades, com as nossas próprias potencialidades. Obrigada, candidato. O próximo candidato a responder vai ser o candidato da chapa 1, o candidato Romualdo Pessoa. Candidato, o senhor precisa repetir a pergunta? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Essa é uma situação que nós precisamos conhecer a fundo os mecanismos de funcionamento da universidade, né? A burocracia, ela se dá por diversas formas. Por uma forma de controle, e hoje nós somos excessivamente controlados, de forma quantitativa, naquilo que fazemos, que produzimos, isso toma muito tempo,
Isso é uma estrutura que vem de forma vertical, né? Não é só na Universidade Federal do Goiás, mas que nós temos que encontrar mecanismos para fazer diferente, né? Achamos que temos que diminuir o número de comissões. Acho que até pela preocupação de fazer uma gestão democrática, cria-se muitas comissões, e aí você burocratiza muito mais, né, a própria gestão. Precisamos fazer com que temos os diretores, nós mesmos, caso sejamos eleitos, temos coragem de tomar determinada posição independente, de criar comissões para isso ou não, né? Nós precisamos fazer isso, né? No caso, aqui em relação aos regionais, nós sabemos que há uma crítica na maneira, a dificuldade de deslocamento para Goiânia. Catalão também faz essa crítica. É preciso usar um mecanismo de videoconferência para que não seja preciso esses deslocamentos constantes e de forma permanente, né? No campo da extensão, por exemplo, que é um foco que a gente tem pegado muito, né? A relação nossa com a sociedade ela é muito burocratizada, ela é quase sempre em cima de editais. Então nós precisamos criar programas, fazer com que a universidade seja mais leve, mais solta, né? Claro, sempre de forma transparente, para que a gente possa executar as nossas ações sem estarmos engessados, sempre em editais. Portanto, criar programas, criar condições de fato para que a universidade não seja tão burocrática como é atualmente. Muito obrigada, candidato. O último candidato a responder essa pergunta é o candidato da chapa 2, o candidato Luiz Melo. Candidato, você precisa vir aqui da pergunta. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Acho que não só a descentralização administrativa, mas a própria concepção de uma universidade multirregional pressupõe o máximo de autonomia para cada regional, com políticas institucionais unificadas. E a gente fez isso na Prograde nos últimos anos, quando eu estive lá. Eu acho que a experiência da gente ter câmaras regionais de graduação, pós-graduação em pesquisa e de extensão em cultura, por exemplo, e uma câmara superior, criou mecanismos ou gerou a necessidade de criação de mecanismos para que os procedimentos fossem definidos sendo os mesmos na instituição, mas com o máximo de autonomia em cada regional. Isso vale para o CGA, isso vale para o estágio, isso vale para o PIBID, vai para outros âmbitos de atuação. Da mesma forma, eu acho que é imprescindível que a gente pense numa política consistente de delegação de competências, seja de reitor para diretor de regional, seja de pró-reitores para coordenadores. Eu acho que com delegação de competência expressa, dentro dos limites previstos no regimento da universidade e do estatuto, a gente consegue operacionalizar isso de uma forma robusta. Agora, não basta simplesmente dizer para as regionais, assumam cada vez mais trabalho, façam cada vez mais de maneira independente aquilo que cabe a vocês e que também é competência da instituição. Então, nesse sentido, a gente precisa otimizar processos, a gente precisa mapear competências, a gente precisa distribuir de maneira justa o trabalho. E a gente precisa, sim, de um modelo interregional de distribuição de docentes e de técnicos que não se apegue apenas numa perspectiva produtivista ou do número de estudantes de cada regional, mas se apegue aos déficits históricos e à necessidade de uma política de ação afirmativa em nível da instituição, onde a gente não pense que só estudantes de um grupo X precisam ser atendidos, mas que as especificidades de regionais diferentes precisam ser levadas em consideração na definição das políticas. Vamos sortear a terceira pergunta da plateia. Pergunta é a seguinte: qual a opinião das respectivas chapas para o turno contínuo, 30 horas, para os servidores técnico-administrativos? O primeiro candidato a responder a pergunta é o candidato da chapa 3, o candidato Reginaldo Nassar, que tem 2 minutos para resposta. Bom, para ficar claro qual é o nosso pensamento, nós temos dito aos nossos servidores que, na nossa proposta
uma organização, que chamamos VaptVupt da graduação, e que a gente quer otimizar o sistema dentro dessa realidade, nesse ambiente de trabalho, nós queremos que ocorra o fluxo contínuo. Então não é uma declaração que eu sou a favor. Nós desejamos isso nesse local para que o aluno chegue 1h, 7h30, 8h da manhã, que seja atendido. O professor Leocílio, o vice da nossa chapa, ele participou de uma comissão dessa gestão em que foi discutido o fluxo contínuo às 30 horas. Essa comissão fez uma parte do trabalho, que até nós sabemos que é reconhecer a legalidade, só que a atual gestão sumiu com essa deliberação. Ela sumiu, não está no sindicato, não está de novo no consumo, é uma decisão do consumo. Então nós já temos esse estudo, mas mais ainda, nós achamos que a questão do trabalho do profissional, ela tem reconhecido as suas peculiaridades. Então no meu local de elaborar programas, essas pessoas têm características, que às vezes trabalham à noite, às vezes trabalham de madrugada. Então não é nem uma questão de ver ele ali presente de manhã para fazer o ponto que eu estou aqui, mas sem a condição de trabalhar. O importante é que ele chegue e apresente o resultado. E às vezes nós vamos conseguir encaixar essa nossa concepção até com a nossa derrota nas mudanças trabalhistas. A gente pode, com isso, incorporar novos fatos e otimizar o sistema, melhorar as condições de trabalho, nosso atendimento, ser uma universidade de excelência, que seja vida pela sociedade com um ambiente que funciona, que é efetivo nas suas atividades. O próximo candidato que vai responder essa pergunta é o candidato da chapa 1, o candidato Ronaldo Pessoa. O candidato, se você repita a pergunta, o senhor tem 2 minutos para a resposta. A pergunta pede a opinião. Nós temos convicção. Isso está nos nossos eixos programados. Nós defendemos isso com bastante convicção. Né? Claro que há uma dificuldade princípio, ela decorre exatamente do número de técnicos administrativos não ter sido ampliado nesse processo de expansão. Nós vamos lutar exatamente para ampliar o número de técnicos administrativos. Independente disso, assumindo a reitoria, essa vai ser uma política nossa. Como nós colocamos antes, né? Qualquer planejamento estratégico ele segue a política. E essa vai ser uma política que nós vamos implementar. Nós não podemos conceber, por exemplo, o fato de nós termos uma universidade claro, uma universidade inclusiva, né? A Universidade Federal do Goiás se destacou muito nesse aspecto, mas, no entanto, aquelas unidades que têm turnos noturnos, a universidade ela não funciona para aqueles alunos, para aqueles estudantes. A universidade ela tem e deve funcionar nos 3 turnos. E a única condição para que a universidade funcione nos 3 turnos é exatamente nós estabelecermos as 30 horas, portanto, a jornada de 6 horas, e nós possamos, portanto, ter os turnos contínuos. Essa é uma convicção que nós temos, porque principalmente aqueles que estudam à noite, né, são trabalhadores, chegam na universidade já tardiamente e não encontram a universidade aberta para eles. Né? A Universidade Federal do Goiás, seja nas regionais, seja em Goiânia, seja onde for, ela tem que funcionar à noite. Nós defendemos exatamente isso como uma condição, inclusive, de melhoria da qualidade do trabalho do técnico administrativo. Porque nós temos hoje na universidade situações diferentes. Existem trabalhadores que trabalham em 6 horas, outros trabalham 8 horas, e nós precisamos homogeneizar isso. Essa vai ser uma política para toda a universidade e nossa gestão. Obrigado. O próximo candidato a responder essa pergunta é o candidato da chapa 2, candidato Luiz Melo. Candidato, o senhor deseja que repita a pergunta. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu não tenho dúvidas de que eu defendo e apoio os turnos contínuos e a implantação de jornadas de 30 horas. Acho que essa é uma luta histórica dos TAs das universidades no Brasil. Essa é uma demanda que está associada à qualidade de vida e à otimização dos serviços que são prestados aqui na instituição. Mas a gente tem que fazer isso com responsabilidade. A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, a gente tem que ver o que a legislação permite, tem que conhecer as experiências exitosas para que a gente consiga compatibilizar a implantação dos turnos de 30 horas com a realidade da escassez de técnicos administrativos.
Então a gente precisa, antes de qualquer coisa, saber que o decreto 1590, que regulamenta a adoção dos turnos contínuos, prevê em 2 situações: atendimento ao público e funcionamento até depois de 21 horas. Então a gente precisa conhecer as experiências onde isso já foi implantado e não houve questionamento nem do TCU nem da CGU. Não dá para dizer vamos implantar na universidade toda de pronto. A gente tem que ver o que a legislação assegura e criar as condições para isso. E começar. E, na medida do possível, associando a essa lógica de redistribuição de alocação de recursos humanos, colocar mais técnicos onde falta, de maneira tal que todos possam fazer turnos contínuos nas situações previstas na lei, ao mesmo tempo em que a gente acaba com a situação oficiosa dos turnos contínuos, que a gente sabe que já existem em muitos lugares. E eu que trabalhei 3 anos e 4 meses na reitoria, sei que as pessoas que trabalham lá se sentem profundamente injustiçadas porque trabalham 40 horas, quando em muitos outros lugares da universidade tem uma jornada de 40, assinam um ponto como se trabalhassem 40, mas em verdade fazem 30 horas. Então, há reitorias, por exemplo, do Instituto Federal da Paraíba, que funciona até 22 horas. E aí lá se faz turnos contínuos, tá certo? Então, eu acho que a gente precisa colocar a inteligência outra vez, constituir comissão de trabalho e implementar imediatamente onde for possível. O último candidato a responder essa pergunta é o candidato da chapa 4, o candidato Ivan Madureira. Candidato, o senhor deseja que repita a pergunta? O senhor tem 2 minutos para a resposta. A regulamentação das 30 horas no UFG, ela começa em 2006, quando nós, à frente da reitoria da UFG, fizemos o primeiro mapeamento para a aplicação dos turnos contínuos na UFG. E implantamos, a partir do resultado daquela comissão, que entendeu que o Hospital das Clínicas, a Biblioteca Central e o Hospital Veterinário de Goiânia eram locais que cumpriam aquilo que está no decreto. O decreto, ele existe, nós já dominamos ele, e o que nós temos que fazer agora é regulamentar as 30 horas na UFG. E o que eu quero dizer com regulamentar as 30 horas? É, a partir de uma consulta pública, submeter ao Consune uma resolução que acabe de uma vez por todas com essa discussão. Não é necessário mais formar comissão para regulamentar as 30 horas. A regulamentação existe. Vamos regulamentar numa resolução interna, com formulários apropriados, onde cada unidade, cada órgão que entender que cumpre aquilo que o decreto determina, submeta à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e esse tipo de regime de trabalho seja implementado sem burocracia. Então, a nossa proposta é simples. Nós iremos regulamentar as 30 horas a partir do decreto, que prevê os turnos contínuos, onde tivermos mais de 12 horas, atendimento ao público em caráter excepcional e assim por diante. E não implantar isso de maneira irresponsável e ter que voltar atrás, como aconteceu em inúmeras universidades no país. Então, a nossa proposta é regulamentar. É a primeira resolução que iremos apresentar ao Conselho Universitário. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Agora nós vamos sortear a 4ª pergunta. Só para em pé e atrás, existem cadeiras vazias aqui na frente, se vocês quiserem ocupar, fiquem à vontade. Pergunta é a seguinte: o que cada candidato fará diferente dos demais candidatos? O primeiro candidato a responder essa pergunta é o candidato da chapa 1, candidato Romualdo Pessoa. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Bom, nós somos diferentes, naturalmente, né? Temos concepções e visões diferentes, uns mais, menos, né, que o outro, né? Evidente, cada um tem a sua experiência aqui em determinada atividade.
atividade, na forma como sempre lidou com a universidade, dentro da gestão ou em lutas, para garantir que a universidade sempre fosse forte em tudo isso, né? Particularmente, pela minha característica, pela minha trajetória, né? E pelas minhas ações, por onde eu passei, seja no sindicato, seja como superintendente na Secretaria de Ciência e Tecnologia, não vai ser, né, de forma burocrática e não vai ser dentro de gabinetes, né? Com certeza, a nossa gestão, caso nós sejamos eleitos, vai ser de muita participação, de muita interação e de muita circulação dentro da universidade, para que a gente possa viver a universidade em toda a sua essência. E algo certamente que nós vamos fazer diferente é fazer com que essa universidade seja mais pulsante, mais criativa, mais instigante, com que essa universidade esteja mais plenamente vinculada com a sociedade, para que nós não vejamos a sociedade dentro de um pedestal, em cima de um pedestal. Que a gente saiba reconhecer também o que tem de bom fora da universidade, né? Saberes tradicionais, trazer para dentro da universidade. Fazer com que a universidade seja protagonista, como já foi em outra época, em outras épocas, né? Que nós nos antecipemos, que nós não precisemos ser convidados para debater e discutir questões que são essenciais para a sociedade e para a nossa vida. Nós temos que tomar a iniciativa de fazer isso. Portanto, nós vamos ser uma gestão muito mais efetiva, participativa, menos burocrática e mais presente no cotidiano da universidade e da sociedade. É isso. Obrigado. Obrigado, candidato. Próximo candidato a responder essa pergunta é o candidato da chapa 2, candidato Luiz Melo. O senhor precisa repetir a pergunta. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu acho que essa pergunta é muito bacana, mas eu acho que a resposta precisa vir de vocês. Eu acho que é difícil para nós identificarmos as nossas diferenças, mas ao mesmo tempo sabe que seria muito enviesado se a gente fizesse isso. O que eu peço é que vocês acompanhem o processo eleitoral até o dia das eleições. Conheçam os programas, conheçam as propostas, vejam as postagens que estão sendo feitas, identifiquem os grupos de apoiadores, vejam quais pessoas estão defendendo quais ideias. Eu acho que são vocês que têm que identificar essa diferença, são vocês que têm que escolher a melhor equipe para assumir a gestão da universidade de 2018 a 2021. Mas eu quero destacar 2 ou 3 coisas, já que a pergunta foi feita. Antes de tudo, a gente é uma chapa, a gente é uma dupla. Eu aposto muitíssimo na competência do Zé Alexandre, na experiência do Zé Alexandre, na expertise que ele construiu ao longo da sua carreira acadêmica e, ao mesmo tempo, em toda a sua sensibilidade, em toda a sua capacidade de interlocução, em toda a sua abertura para o novo. A gente vem de lugares muito diferentes. O Zé é biólogo, eu sou sociólogo, ele foi pró-reitor de pós-graduação, fui pró-reitor de graduação. Temos trajetórias muito distintas, mas também muito complementares. E eu acho que conhecer candidato a reitor, candidato a vice, é fundamental, especialmente no cenário que vice no Brasil está produzindo a confusão que a gente está vendo aí. Então, quem vai ser o vice, eu acho que é uma ideia muito importante para se escolher, definir a candidatura. Ao mesmo tempo, aposto que é muito importante que os diversos segmentos da comunidade apoiem quem for eleito. Eu acho que tem que ter uma interlocução forte com estudantes, com técnicos e com professores. Por isso eu acho muito especial que todo mundo esteja presente aqui e quero destacar algo para finalizar. Técnicos têm que estar na gestão superior da universidade em todos os níveis e não apenas na antiga PROCON. Eu acho que essa é uma ideia focada na competência e no mérito. Obrigado. Obrigada, candidato. Próximo candidato a responder a pergunta é o candidato da chapa 4, o candidato Edivaldo Pereira. Candidato, o senhor precisa que repita a pergunta. O senhor tem 2 minutos para responder. Apesar da dificuldade da pergunta, eu vou me arriscar a tentar responder. Primeiro, quando a gente diz que vai realizar uma gestão focada nas pessoas, porque as pessoas são um grande patrimônio dessa instituição. Mas eu quero dizer que é também uma característica da nossa chapa o respeito à história das pessoas e dos lugares. E esse respeito se materializa na presença, no envolvimento, na solução dos problemas e no encaminhamento das questões.
Uma característica importante é que atenda a todos, com simplicidade e com respeito, que tenha sensibilidade e humildade para corrigir rumos e decisões e poder avançar com a instituição. Capacidade de ouvir e coragem para tomar decisão. E que, como eu disse, se envolva no dia a dia e no cotidiano. E que, acima de tudo, né, uma gestão que saiba onde quer chegar, que atue com ética, com coerência, porque isso gera segurança e confiança da comunidade universitária. Então, é isso que a gente espera mostrar de diferente nesse reitorado. Obrigado. O próximo candidato a responder essa pergunta é o candidato da chapa 3, candidato Reginaldo Nassar. Candidato, o senhor deseja que repita a pergunta? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Num processo eleitoral que nós estamos acompanhando, eu, o professor Neucídio, um grupo que nos apoia, que constrói, a gente está sim preocupado em ser diferente em alguns aspectos. Um deles é ser coerente com a trajetória, com o que defendemos. Por exemplo, se nós sempre lutamos para defender a interiorização, não posso mudar agora e deixar Jataí de fora de um CT Infra com base em apenas um critério. Eu teria que manter a coerência de conversar com vocês, de ver a possibilidade de reforçar a interiorização, não ficar preso a um determinado valor numérico. Manter a coerência de defender a interiorização. Nós queremos ser transparentes. Estamos muito assustados com a prática de distribuir 300 vagas, que nós achamos que é isso, do HC, sem discutir com a comunidade universitária. Achamos muito grave. Estamos estarrecidos. E fui no DDRH e fui informado que eu não fui desmentido, porque eu falei a verdade. Acho que isso não pode acontecer na administração. Acho que se chegar o momento da nossa separação, a gente tem que ser transparente, permitir vocês que vejam todos os números, o que está acontecendo, como está sendo trabalhado as finanças, pessoal. Nós queremos ter foco, manter esse objetivo. Queremos honrar a palavra. Não vamos abrir mão de uma eleição e não honrar a nossa palavra. E queremos transmitir confiança. Acho que no momento atual nós precisamos ter confiança. E a confiança se constrói com participação, com abertura, com transparência. Muito obrigado. Obrigada. Agora nós vamos sortear a 5ª e última pergunta desse bloco. Aproveitar para agradecer a participação de todo mundo. Qual a proposta de melhoria para o transporte gratuito do FG Regional Jataí, tendo em vista que este é superlotado e não atende à demanda total de alunos que utilizam o serviço? Segundo o sorteio, o primeiro candidato a responder essa pergunta é o candidato da chapa 2, o candidato Luiz Melo. Acho que a resposta a essa pergunta, como a tantas outras, pressupõe gestão baseada em informação. A gente sabe que o serviço é precário, a gente sabe que a demanda é maior do que o que a universidade consegue oferecer, mas a gente precisa saber como redimensionar o serviço ofertado de maneira tal que as pessoas possam se deslocar para Goiânia, para Catalão, para Goiás, quando necessário, em condições de conforto, em condições de segurança e no tempo que elas precisam.
Claro que a gente está trabalhando num cenário de escassez. Um dos temas desse debate é como fazer uma execução orçamentária num cenário difícil, e a gente vai precisar otimizar processos. A contratação de motoristas terceirizados é uma das despesas importantes da instituição hoje, mas sem dúvida o deslocamento, quando necessário, precisa ser assegurado da melhor maneira possível. Da mesma forma em que a gente pode tentar acionar todos os outros meios de comunicação que não impliquem deslocamento físico e que as pessoas possam participar de reuniões, se for o caso, por Skype, por videoconferência, etc., possam assistir aulas, possam participar de bancas, porque a noção de tempo e espaço definitivamente mudou. E não necessariamente se deslocar 3, 4 horas para participar de uma banca e depois gastar 3, 4 horas para voltar, tendo falado 15 minutos numa arguição ou assistido uma palestra que durou 1 hora, é a melhor maneira de usufruir da vida plena, de todas as oportunidades que a universidade oferece para estudantes, para técnicos, para professores. Então, a nossa perspectiva é mapear a necessidade, atendê-la da melhor maneira possível, mas, ao mesmo tempo, trabalhar na perspectiva de uma cultura onde a presença física não seja o foco da participação das pessoas na vida universitária apenas, só quando necessário. Obrigada. Segundo candidato a responder essa pergunta é o candidato da Chapa 4, o candidato Edivar Madureira. Candidato, o senhor precisa que repita a pergunta. Qual a proposta de melhoria para o transporte gratuito da UFG Regional Jataí, tendo em vista que esta é superlotada e não atende à demanda total dos alunos que a utilizam? O senhor tem 2 minutos para responder. Sem dúvida nenhuma, o transporte, assim como outros mecanismos de assistência estudantil, é fundamental para a permanência e para combater a evasão na universidade como um todo. Claro que uma medida imediata é transporte público, é um serviço público e precisa ser garantido pelos responsáveis, ou seja, fazer gestões junto aos agentes públicos para que isso aconteça de melhor forma e que isso não onere tanto a universidade. Claro que também podemos propor a busca de parcerias para que esse transporte atenda essa demanda dos estudantes que precisam se movimentar entre a Riachuelo, Jatobá, entre os nossos 2 campos dessa regional e suas residências e assim por diante. Mas é preciso também fazer um estudo sobre os recursos que temos hoje para a assistência estudantil, quais equipamentos, quais modalidades de assistência estudantil são fundamentais para garantir a permanência na UFG. Estudar a evasão e suas causas, entendendo que a assistência para transporte, para alimentação, para moradia e para outras atividades é fundamental, definir, já que o quantitativo de recursos é finito, qual delas deve ser priorizada e em que ordem, para que a gente tenha mais permanência, para que a gente tenha menos evasão e, consequentemente, a gente possa ter os estudantes entrando, permanecendo e concluindo os seus cursos de forma adequada. Então, com planejamento que a gente pode fazer isso, e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis vai nos ajudar a pensar no conjunto das regionais essa política. Muito obrigada, candidato. O próximo candidato a responder é o candidato da Chapa 3, candidato Reginaldo Massar. Candidato, o senhor deseja que repita a pergunta? Ok. Qual a proposta de melhoria para o transporte gratuito da UFG Regional Jataí, tendo em vista que este é superlotado e não atende à demanda total de alunos que utilizam o serviço? Certo. Então, na página rumoaexcelencia3.com, lá está escrito uma proposta que relaciona o transporte de estudantes entre os campos. Em Goiânia, nós estamos propondo lá um transporte da universidade entre Aparecida, Praça Universitária e o Campo Samambaia, por conta da demanda apresentada. Então, a solução, especificamente para esse problema, que vai nessa mesma linha,
ela vai da transparência. Então, nós temos que saber qual é a verba. Por exemplo, o convênio que foi feito com a Caixa Econômica Federal, foi feito um aporte à Universidade Federal. Aí nós temos que ter a participação da comunidade, pelo menos nos órgãos de deliberação, para que democraticamente a gente escolha as prioridades. Se essa é a prioridade de Jataí, nós vamos ter que debater e propor a resolução, que a universidade então disponibilize mais ônibus para fazer esse transporte gratuito. A partir daí, você tem a solução dessas e de várias demandas que são colocadas na comunidade acadêmica e que nós não temos a oportunidade, pelo menos nós, Reginaldo e Neucílio, que somos diretores de unidade, participamos do conselho diretor, que aliás não gestor, que aliás não funciona, do conselho universitário, que ele é selecionado quais são os membros que vão para esse conselho universitário. Lá tem que ser colocado esse tipo de demanda. Que você não encontra hoje em lugar nenhum na universidade um lugar para você apresentar essa demanda enquanto estudante, enquanto servidor técnico, como servidor professor. Então nós temos que mudar a prática política, senão essas questões pontuais não vão ser questionadas. Obrigada, candidato. O último candidato a responder essa pergunta é o candidato da Chapa 1, Romualdo Pessoa. Candidato, o senhor deseja que repita a pergunta? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, quando nós falamos de planejamento estratégico, nós não nos referimos apenas à parte burocrática, a questão de gestão simplesmente, né? Mas a compreender toda a realidade da comunidade acadêmica, no tocante a interesse de professores, técnicos administrativos e também de estudantes. Esse problema de transportes, ele nunca foi prioridade dentro da universidade. Sempre foi jogado isso porque, claro, é uma responsabilidade de Estado e de município. Agora, se você identificar aonde existem esses serviços, aonde existem essas demandas, o grau que está suportado, portanto, essa demanda, até onde é preciso ampliar isso. E a administração ela tem que correr para resolver esses problemas. No entanto, todas essas questões sempre ficaram no âmbito das lutas estudantis. Eu, particularmente, participei efetivamente de uma quando eu fui estudante, que garantiu, inclusive, o meio passe, né? Quando nós ficamos 2 meses pulando catraca de ônibus, né? Isso, não houve acompanhamento de gestão, de administração em relação a esses problemas que afetam os estudantes de uma maneira muito forte. Eu dou aula à noite, a aula vai até 10 horas, teoricamente, né? Mas quando chega às 9h20, já tem estudantes saindo de sala de aula, porque mora do outro lado da cidade, né? Então essa é uma realidade que nós temos que ter uma preocupação permanente, né? E a reitoria, a gestão, ela tem que acompanhar isso, próximo aos órgãos que são responsáveis, seja na prefeitura, seja no Estado, né? Portanto, em nossa gestão, por questão do histórico das lutas que nós sempre travamos dentro do movimento estudantil, vamos evidentemente nos preocupar da forma como se dá o deslocamento dos estudantes para a universidade para a sua casa. Seguramente, nós não vamos nos esquecer desse problema. Obrigada, candidato. Encerramos, então, esse bloco 3 com perguntas da plateia, agradecendo a participação de vocês. Agora a gente vai começar o bloco 4. Os candidatos voltam a ter 3 minutos de fala, cada um, para considerações finais. E o primeiro candidato a falar é o candidato da Chapa 4, o candidato Edvardo Pereira. Bom, minha fala final é uma fala que eu começo com um forte agradecimento. Agradecimento ao carinho que fui recebido aqui em Jataí, na Regional Jataí, na semana passada, quando estive aqui por 1 dia e meio e pude visitar muitos amigos, muitos professores, muitos técnicos, conheci alguns estudantes, e esse carinho que a gente foi recebido aqui é certamente um grande combustível para a nossa candidatura. O carinho que foi recebida uma chapa, que é a única chapa entre as 4, que tem uma mulher na sua composição.
Então, as minhas primeiras palavras são de agradecimento. Trago também uma preocupação que se materializou quando a gente observa que, a partir do anúncio do encaminhamento do projeto de lei da criação da Universidade Federal de Jataí, que causou uma grande euforia em todos nós, que nós trabalhamos muito para que isso acontecesse, iniciou-se um processo precipitado de distanciamento das nossas regionais de Jataí e Catalão com a sede em Goiânia. Esse processo inicia um esgarçamento dessas relações e que me preocupa muito. Parece que voltamos a 2005, quando esse distanciamento chegava ao ponto de não termos mais um diálogo maduro e consequente entre as partes. Então, em assumindo a Universidade Federal de Goiás, em vencendo a eleição, essa aproximação inicia-se no primeiro dia. É fundamental que estejamos juntos, né, nesse período, até o dia da separação definitiva, até o dia em que nós realmente cortarmos esse cordão que é dado pela natureza institucional, pelo CNPJ da instituição. Mas eu vou além disso. Uma vez a separação consolidada, não faz sentido caminharmos separados. Não faz o menor sentido essas três instituições, que hoje, juntas, constituem uma das grandes instituições de ensino superior do país, passam a ser uma instituição média e duas pequenas, que só terão condições de avançar se caminharem unidas. Então a nossa proposta é muito clara. Essa aproximação, esse entrelaçamento, essa otimização deve ser a grande pauta do próximo reitorado. Muito obrigado. Obrigada, candidato. O próximo candidato a ter 3 minutos para fazer as considerações finais é o candidato da chapa 3, Reginaldo Nassar. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu estou na Universidade Federal de Goiás desde 1980 como estudante do curso de Medicina Veterinária, qual me graduei em 84 e retornei já nessa época de graduação. A gente, nas atividades de extensão, de aulas práticas, já pudemos vivenciar e percorrer a região, a qual também tenho grandes laços. Tenho um irmão que mora aqui e sempre estive na região. Como professor, em 92, no Instituto de Ciências Biológicas, iniciamos com uma grande parceria, justamente com a biologia aqui da universidade, e na atividade sindical nós podemos observar e acompanhar um momento de muita dramaticidade, né? Enquanto os professores aqui recebiam do município uma situação, uma condição de trabalho bastante delicada, com atrasos de salários, com grandes dificuldades. Pude acompanhar, vivenciar, o que culminou quando nós fomos candidatos a vice na chapa do professor Adriano, e que nós lançamos genuinamente a proposta de repactuação com os campos do interior. Então era necessário mudar esse prisma de como foi criado. Era uma outra realidade naquele momento. Agora eu volto a esta instituição novamente, com uma nova realidade, um outro momento, com ex-alunos agora, e é muito gratificante você ter agora novamente a oportunidade de uma nova proposta, de acompanhar essa realidade, de ter visto como foi tratado essa perspectiva da separação já no que está em ação. Como eu disse, esse regimento, esse estatuto, é o estatuto da exclusão dos campos. Isso era nítido. Por quê? Porque é a concepção do poder, não é a concepção da universidade. O que nos moveu, o que nos trouxe até aqui, foi a estrutura do poder. E ela se expressa, ela está clara nesse processo sucessório. Por isso é que eu digo que a coerência é importante para o meu patrimônio. O que eu defendi, eu mantenho até agora. E é isso que nós propomos nesse momento, nessa nova realidade, nessa
Universidade Federal de Jataí, mas nós vamos propor ficar numa situação de ficar entre as 20, que essa parceria, essa situação atual vai ser determinante, não é para o ano que vem, é para agora. E que a gente faça essa construção, que a gente continue parceiro e que vocês tenham a segurança, a transparência e a participação nessa nova etapa de Jataí. Muito obrigado. Obrigada. Próximo candidato, que vai ter 3 minutos para fazer as considerações finais, é o candidato da Chapa 1, Romualdo Pessoa. Olha, a história da UFG de Jataí é uma história de muita luta, né? Uma trajetória coletiva, não de fruto de lutas pessoais, né? Mas por muitos anos se conseguiu firmar e garantir que a Regional Jataí chegasse à situação em que ela se encontra hoje. A expansão da Universidade Federal de Goiás, como de tantas outras pelo país afora, também se deveu pela execução de um programa do governo federal. Foi um programa de expansão das universidades brasileiras, que possibilitou exatamente isso, né? Veja, a UFG, ela não pode continuar se constituindo como um clube de amigos, né? Não podemos admitir que a política adotada na UFG ela seja semelhante àquela adotada pela República Velha na política dos governadores. A pressão que é exercida por diretores, por aqueles que têm cargos, que querem manter esses cargos, e por aqueles que estão em cargos há diversos anos na universidade, que deveriam voltar para a sala de aula, inclusive. Nós precisamos mudar as práticas dentro da universidade. A democracia pressupõe a renovação, a mudança, a alternância. Se não repete-se vícios, fortalece-se grupamentos que permanecem muito tempo, portanto, na condução dos rumos da universidade. Nós queremos fazer exatamente diferente, a partir exatamente desse processo de alternância. Aquele que é técnico administrativo não precisa ter receio. O voto vai ser eletrônico, portanto, seu voto não vai ser mapeado. Tem havido uma pressão muito forte, principalmente no Hospital das Clínicas. Nós temos percebido exatamente isso. Isso é consequência exatamente da maneira como a universidade, ao longo dos anos, se estruturou nesse formato. Nós precisamos mudar, transformar a universidade, renovar, experimentar novas formas de gerenciar a universidade, de transformá-la efetivamente, e fazer uma universidade pulsante, como eu já coloquei aqui, aonde não haja nenhum tipo de pressão sobre as diferenças. Universidade que prima pela diversidade, pelo respeito às opiniões diferentes, que não haja cerceamento, que não haja assédio moral, que se combata o assédio sexual, e onde efetivamente houver casos como esses, imediatamente proceda o afastamento daquele que estiver envolvido. Nós temos que ter coragem de tomar decisões e não delegar a outros as decisões. Eu vou terminar com uma frase de Confúcio, que eu vi ali no banheiro, aqui da Universidade de Jataí. Saber o que é correto e não fazer é falta de coragem. Nós vamos ter coragem para fazer o que é preciso na Universidade Federal de Goiás, porque é para frente que se anda. Obrigado. Muito obrigada, candidato. E o último candidato a ter 3 minutos para fazer as considerações finais é o candidato da Chapa 2, candidato Luiz Melo. Quero começar minha fala agradecendo a todas as pessoas que estão aqui, a paciência, né, a vontade de conhecer, a disponibilidade para nos ouvir, construir a sua própria opinião, conversar com as outras pessoas que não estão aqui sobre as propostas que apresentamos, as perguntas que respondemos, o programa de gestão que estamos colocando para o debate. Mas nesse momentinho final eu quero pedir desculpas, porque eu acho que na última pergunta eu não entendi bem a questão. Certo? A gente estava pensando muito mais na relação entre os campi aqui de Jataí do que entre os campi de regionais distintas. Então a resposta vai em outra direção, embora eu tenha sido o primeiro a escutá-la, né, e fui numa direção diferente.
Mas, sem dúvida, pensar o transporte entre campi ou entre campos, né, dependendo de como as pessoas usem a palavra, é fundamental. E é uma coisa que a gente precisa estar atento. Agora, eu acho que o transporte é parte de condições de permanência boas na universidade de todo mundo, estudantes, técnicos e professores, e que a gente possa ter um ambiente realmente criativo, onde o foco seja o ensino, a pesquisa e a extensão. E todas as outras coisas sejam construídas para que esse objetivo último da universidade aconteça da melhor maneira possível. A gente precisa acreditar que o trabalho mudou, e não só pensar em turnos contínuos, mas pensar em teletrabalho também. A gente precisa pensar que a sala de aula precisa ser transformada. Não dá mais para um professor ficar lá na frente de um grupo de alunos por 3, 4 horas seguidas. Nós temos que incorporar as novas tecnologias e não simplesmente passar a usar e-mail como instrumento de comunicação. Não é disso que eu estou falando. A gente precisa ter programas de acompanhamento acadêmico consistentes, robustos, que possibilitem que os estudantes tenham maior sucesso e, consequentemente, haja redução de retenção, de evasão. É dinheiro público que está na universidade. A gente tem que formar o maior número possível de pessoas com a maior qualidade possível. Da mesma forma, atenção à assistência estudantil. Não tem como os estudantes ficarem aqui se não houver condições materiais de permanência. Então, o meu apelo a vocês é que, na verdade, continuem esse processo de escuta. Acompanhem os próximos debates, que inclusive serão transmitidos pela TV, 2 deles. O de Goiânia, que a TV UFG fará a transmissão, é uma pena que não pode estar aqui, nem estará em Goiás, nem estará em Catalão. E no dia 21 de junho será promovido um debate pela própria TV UFG. Será de estúdio, aproximadamente 6h30 da tarde. E aí eu acho que vocês vão conseguir construir essa opinião de uma maneira mais robusta sobre a gente que está se dispondo a ser a nova reitoria da universidade. E nisso, Zé Alexandre e eu apostamos que a gente tem uma boa proposta e eu espero muito que vocês a conheçam. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada, candidato. Agradeço muito a presença, a postura e a participação de todo mundo que ficou até o final aqui. Agradeço ao pessoal da equipe técnica que chegou bem antes para poder deixar tudo pronto, para fazer a gravação e a transmissão dessas imagens. Lembrando que o primeiro debate já está disponível para ser visto na página da comissão, no endereço coc.fg.br, e que no dia 1º de junho tem mais um debate na Regional Catalão.